Oi, gente, tudo bem? Então, vamos começar mais uma aula de texto e redação, tá? Pegue o material de vocês que nós vamos começar uma correção, primeiro com correção da atividade da página 12, tá? Eu não coloquei o poema, senão vai ficar muito extenso, né? A gente tem muita coisa para ver. Então, peguei que eu tô com meu livro aqui, tá? Então, vamos lá. O poema é sobre as formigas, né? Então, vamos lá para a interpretação escrita, mas vamos relembrar uma estruturazinha sobre os poemas. Poema, que eu falei na aula passada, né? Tem versos, estrofes. Vamos lembrar, estrofe é como se fossem os parágrafos e verso é como se fossem as linhas, né? Não necessariamente tem que ter rima, mas alguns autores utilizam esse recurso para ficar mais poético, ficar mais ilustrativo, com uma musicalidade. Na hora que a gente lê parece que está cantando uma música, né? Mas então vamos lá, tá? Então vamos na número 1 aí. Quais são os personagens desse poema? A cigarra e as formigas, né? A resposta é essa. Como as formigas são descritas na primeira estrofe do poema? São descritas como cautelosas, prudentes e diligentes, ou seja, elas são todas calminhas, né? Cuidadosas para executar com sabedoria, perfeições o seu serviço, né? Além de apresentarem essas características, é possível afirmar pela leitura do poema que as formigas são, e aí, elas são trabalhadoras, né? Como as cigarras são descritas no poema? Por que elas são descritas dessa forma? Elas são negligentes. Por quê? Porque enquanto as formigas estão trabalhando, as cigarras estão lá cantando, né? E não se preparam para o inverno, que a gente sabe dessa historinha, né? Então, elas são negligentes. Releia a segunda estrofe do poema, ou seja, a segunda partezinha. Qual é a organização seguida pela formiga? Elas se organizam em filas. Vamos ver aqui. Por que as formigas devem manter a formação descrita no poema? Como elas são pequenas e frágeis, né? Qualquer predador pode ir lá, né? Pegá-las e tal. É mais fácil para elas se organizarem, né? Uma forma dela manter uma organização. Segundo o poema, por que as formigas trabalham tão disciplinadas? Elas têm a armazenar a comida, né? Elas têm uma rotina no intuito de armazenar comida. O ser que fala em o poema é conhecido como eu lírico ou eu poético. Eu falei isso na aula passada. Ele não deve ser confundido com o autor do texto. Eu dei o exemplo disso também, que às vezes eu sou uma moça e posso escrever um poema como se fosse uma criança. Então o autor não é a mesma coisa de eu lírico, né? Leia a oitava estrofe do poema e responda as questões a seguir. A quem o eu lírico se refere no verso? Recordai-vos todo o dia. Ele está se referindo a nós, leitores, tá? Qual é o objetivo dessa estrofe? Apresentar ao leitor uma lição, uma moral com base no poema, a primeira opção. Leia as informações a seguir e depois responda as questões. O poema estudado está organizado em quantas estrofes? Tem que ir lá contar, né? Ele foi organizado em 8 estrofes. Como foi possível identificar? Porque tem um espaçamento. Ao contrário do texto em prosa, que é aquele texto em parágrafo, do poema a gente pode pular a linha quando está escrevendo, tá? Por causa do espaço entre uma estrofe e outra. Se a gente for fazer no nosso caderno, a gente pode pular uma linha para mostrar a separação das estrofes. Cada estrofe apresenta um número de versos. Quantos versos há em cada estrofe? 4, né? Como se fosse 4 linhas. É possível observar um padrão na composição desse poema? Tem um padrão, sim, que é a quantidade de versos, tá? Pode ser padrão, a mesma forma. Pode ser a quantidade de versos, pode ser a rima. Nesse caso aí, o padrão do autor foi escrever a quantidade de versos.
Vamos para o próximo. Releia a primeira estrofe do poema. As palavras dessa estrofe rimam entre si, ou seja, apresentam sons semelhantes. Aqui, ó. Prudentes com diligentes, atravessando com andando. Esses são os pares de rima. E rima não é som igual, não. Pode ser som semelhante, tá? Às vezes a gente fica na cabeça falando que rima tem que ser igualzinho. Às vezes pode ter som parecido. Em quais versos essas palavras se localizam? É só colocar aqui, ó. O primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto. Volte ao poema nas páginas 12 e 13 e verifique a presença de rimas nos demais estrofes. Em seguida, explique o que você observou. A observação é essa: todas as estrofes, a primeira rima com a terceira e a segunda rima com a quarta. Se você voltar lá no poema, você vai observar isso. Vamos para a próxima. Aí, vou pôr aqui meu rosto aqui em cima, que eu tô olhando para baixo para ver como é que tá ficando meu rosto, né? Aí fica só com o olhinho aqui embaixo. Vamos lá. Responda as questões a seguir acerca do poema lido. Quem é o autor? Isso a gente encontra, vocês vão pegar o livro de vocês, a gente encontra no final do texto, né? A gente tá lá escrito o autor. No caso desse aí é o poeta Olavo Bilac. Em que material o poema foi publicado? A letra B, no livro Poesias Infantis. Letra C, a quem é destinada a leitura de poemas? Essa resposta é muito fácil, né? As pessoas que gostam de poemas, ao público em geral. Leia duas palavras empregadas na sexta estrofe: negligentes e prudentes. Relação de sentido entre essas palavras. Essas palavras são antônimas, elas têm sentidos opostos. Eu acho que você pegou o dicionário aí e viu, né? Porque nas minhas aulas é para usar o dicionário. Porque elas foram usadas nesse trecho do poema para mostrar realmente que as formigas são prudentes e as cigarras são negligentes. Elas têm comportamentos opostos, né? Vamos lá, correção das figuras de linguagem. Releia duas estrofes do poema As Formigas. A que personagens de ações destacadas na primeira estrofe estão se referindo? Quem está cantando? A cigarra. Quem está trabalhando? As formigas. Deixa eu tirar eu aqui de cima, né? Do ladinho. Quais são os adjetivos utilizados para caracterizar essas personagens? As palavras são negligentes e prudentes. A letra C, assinale a alternativa correta quanto ao emprego das ações. São ações normalmente praticadas por seres humanos. Adjetivos empregados para caracterizar. É aquilo que eu expliquei na aula passada. Personificação são atitudes que a gente dá a seres inanimados, objetos, animais, e são atitudes de humanos que a gente põe nesses serezinhos, né? Então, vamos para o próximo. Comparação e metáfora. Deixa eu virar o meu material aqui. Eu coloquei o texto, né? Senão vai ficar muito grande. Do que se trata esse poema? De uma menina de olhos azuis, descrita como se fosse algum elemento composto por essa cor. Então, a todo momento no texto, a cor do olho dela tem descrição com outros objetos, outros seres, elementos que têm a mesma cor, né? Azul, água marinha, né? Então, vamos lá. Letra B. No poema foi estabelecida uma relação de comparação explícita entre alguns elementos. Quais são esses elementos e quais estrofes isso ocorre? Então, vamos lá. Na primeira estrofe, ela fala que a menina azul é fresca como azulejo. Na segunda, fala a menina é azul como a fada que pintou o céu.
Aí na terceira fala que é água marinha, tá? Que é um azul de água do mar, né? Aí lá na quarta, vou pegar aqui. Lá na quarta, compara ela com a risada bem regalada, né? Regada. Lá na quinta, compara ela com um sonho azul, com os peixes ondulantes. Lá na sexta, com sangue azul e tinta de escrever, aquela tinta da caneta azul. Então, esses são os elementos que são comparados. Na letra C, está pedindo para sublinhar lá no texto inteirinho a palavra que estabelece a relação de comparação. A palavra é a conjunção como. Onde tiver como, vocês sublinhem lá no texto. A número 2. Reler algumas estrofes. A que elementos a menina é comparada na segunda e na terceira estrofe? A fada que pinta o céu e a água marinha de um anel. Letra B. Qual palavra o lírico emprega para fazer essas comparações? Aqui já não tem a conjunção como. Aqui ele usa o verbo ser flexionado. No caso aqui é o é. Na terceira pessoa, ó, é. Então, é o verbo ser flexionado na terceira pessoa do singular é. Na primeira estrofe, com que intenção o eu lírico afirma que a menina tem lagos nos olhos? Simplesmente compara a cor do olho dela. Vamos para a próxima. O que o eu lírico quis expressar nesse poema? Geralmente a gente usa o sentido desse poema e, apesar das nossas dificuldades, né, a gente tem que dar um jeito de melhorar a situação, né? Se a vida te der um limão, faça uma limonada, né? Então, seria mais ou menos isso. Assinale a alternativa que indica o provérbio que esse poema faz referência. Terceira opção aí, acabei de falar. Qual a metáfora empregada nesse poema? Que a vida é comparada a um limão. Ou seja, o limão é azedo, né? Mas se a gente colocar um pouquinho de açúcar, né, fica um suquinho até gostoso. Com que finalidade o lírico utilizou as palavras limão e limonada no último verso? Mostrar uma contraposição, né? Mostrar que o limão pode virar algo bom. Uma contraposição aí. Aí a resposta da D, né? A contraposição. A 4, vocês me mandaram. É para ter mandado, viu, gente? No caderno. E vamos lá agora para a página 26. Deixa eu pegar aqui. Página 26. É do poema visual. Muito legal essa atividade. Achei muito legal. Recebi as redações de vocês. Achei muito legal a criatividade de vocês. Vocês entenderam realmente como é que é um poema visual. Então vamos na número 1. Observe como foram organizadas as palavras do poema Água. Responda as questões a seguir. Por que as palavras foram organizadas dessa maneira no poema? E aí, o que vocês colocaram? Tá simbolizando o jeito de uma água caindo, né? Caindo de uma torneira, de uma chuva, alguma coisa assim, uma goteira, né? Deixa eu passar para a próxima. Escreva de forma linear os que compõem este poema. Em vez de você escrever na linha aí. Torneira, cascata, cachoeira e catarata. Se as palavras fossem organizadas no poema do modo como você escreveu agora na letra B, o poema teria sentido? Por quê? Olha, a resposta é não, né? Porque não ia aparecer poema, ia aparecer palavras soltas, né? Sem sentido, aleatório. Assinale a alternativa correta a respeito do modo como as palavras foram separadas neste poema. As palavras foram separadas em sílabas de forma correta ou as palavras foram separadas de forma irregular? De forma irregular. Como eu disse, o poema, o poeta, quando vai escrever o seu texto, tem essa autonomia de colocar a palavra do jeito que quiser. É proposital, ele não errou. Ele sabe separar as palavras, mas ele faz de modo proposital. Explique por que as palavras que formam o poema foram separadas de maneira diferente. Ele quis fazer de modo para mostrar a quantidade de água,
né? Ele separou de maneira para indicar a quantidade de água, né? Menos fluxo, uma torneira vai passando pela cascata, vai passando para a cachoeira, até formar uma catarata. Vamos passar para o número 3. Peraí. Assinale a alternativa correta a respeito do poema lido. É a segunda. A forma e o conteúdo constrói o sentido do poema. Isso aí vocês entenderam mesmo. Das fotos que eu recebi da atividade do caderno de vocês, uma mais interessante que a outra. Achei muito legal. Tem gente ainda me devendo tarefa. Quais são as principais diferenças entre o poema As Formigas e o poema A Água? Olha, a diferença entre elas é bem simples. No texto As Formigas, o autor, Olavo Bilac, ele preferiu usar o texto linear. O que é linear? A forma correta, não? A forma tradicional de escrever poema. Ele dividiu versos e estrofes, tá? Já no poema Água, ele utilizou aleatório. Quis brincar com o desenho, com as formas, com a imaginação, tá? Ele teve essa liberdade de separar as palavras, formou tipo como estivesse pingando, depois formou a cachoeira, depois a catarata, então teve essa brincadeirinha aí. Então, as formigas, forma tradicional, a água, a forma mais liberal, vamos falar assim, beleza? Então, vamos lá. Atividade para quarta-feira, responder a página 21, tá bom? Vocês vão produzir no caderno de redação. Quem deixou o caderno na secretaria, vou devolver lá. Deixa eu tirar meu rosto aqui, que tá acabando, um pouco aqui embaixo, do lado ao lado. Vocês vão produzir uma redação, um poema utilizando as figuras de linguagem que a gente viu agorinha. Seu poema aí é um poema tradicional, tá? Não é um poema visual. O seu poema vai ter 4 a 5 estrofes, 4 versos em cada estrofe, tá? O tema, amizade de escola. Como assim, professora? Você vai lembrar de um amigo que você tem na escola. Faz tempo que vocês não se encontram, né? É uma forma da gente celebrar a amizade na escola, que faz um mês, né, que a gente está longe. Então, você vai utilizar um poema. Ah, professora, tem que utilizar rima? Não é obrigatório. Então, você vai produzir seu poema, da figuras de linguagem. Se for mais fácil, utilize as rimas. Se não sabe utilizar as rimas, não é obrigado. Pegue essas regras aí de 4 a 5 estrofes, com 4 versos cada estrofe. Mande sua foto pelo WhatsApp para mim, tá? Você já tem o contato. Posta nas redes sociais que vocês estão produzindo. Não estou recebendo essas fotos que vocês estão produzindo. Marca o perfil da escola. No meu perfil tá aí o nome dos perfis, tá bom? E aguardo vocês. E além dessa atividade de produzir o poema, tem uma atividade de interpretação também lá na página 21. Aqui, ó, página 21 tem a leitura e interpretação também do módulo 2, tá?